Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, esse é meu segundo vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar sobre pincéis. Então, se vocês quiserem saber quais são os pincéis básicos e essenciais para a criação da sua make, é só continuar nesse vídeo. Pincéis. Bom, esse é o tema de hoje aqui do canal e eu vou trazer essa dica que eu acho muito legal e muito interessante para vocês que às vezes ficam na dúvida quais são os pincéis ou os tipos específicos que você tem que usar para criar a sua maquiagem. Eu quero salientar aqui para vocês que o produto, um bom produto, um produto de qualidade, ele faz muita diferença na criação da sua make. Mas se você não usar os pincéis específicos, a sua make não vai ficar tão bonita, tão maravilhosa, tão glamurosa, tá bom? Então eu escolhi esses pincéis aqui que eu julgo essenciais e necessários para a criação de uma maquiagem, de uma make, né? Então eu vou começar a falar sobre a função de cada um e eu espero que possam ajudar vocês a tirar suas dúvidas. Bom, eu vou começar primeiro pelo pincel de base. Esses dois modelos aqui eu escolhi. Bom, vou falar primeiro sobre esse modelo, que é um pincel para base língua de gato. Ele vem nesse formato angular, as cerdas são bem firmes e ele ajuda bastante a espalhar a base no rosto. Esse formatozinho angular, ele vem, na verdade, para facilitar espalhar a base em regiões do seu rosto que são mais difíceis, né, de você espalhar a base com mais precisão, tá? Ele é um pincel tradicional, esse foi o primeiro pincel, na verdade, que eu adquiri para base. É um pincel bom, né? Ele é razoável, porém hoje eu já não uso tanto ele porque eu acabei descobrindo esse pincel aqui maravilhoso, que é o pincel Kabuki. Ele é topo reto, ele tem uma quantidade de cerdas muito boas e são bem macias. Bom, gente, eu tenho usado bastante esse pincel porque ele é um pincel que pra mim ele faz muita diferença na hora que eu faço a base. Primeiro porque ele deixa um aspecto bem natural e quando eu faço esse movimento rotatório, é como se ele estivesse polindo, é como se estivesse polindo a base no meu rosto, e isso eu acredito que vai deixando um aspecto bem mais natural. Totalmente diferente desse pincel língua de gato, que eu percebi que em algumas bases que eu faço uso, acaba deixando algumas marcações e às vezes até um efeito um pouquinho craquelado. Então, se você já tem esse pincel aqui tradicional, pincel para base, língua de gato, você gosta de usar, não tem problema, pode continuar usando ele. Mas para você que ainda não tem nenhum pincel de base, eu aconselho você comprar esse pincel Kabuki, eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado final, tá bom? E todos esses dois pincéis, deixa eu ver se dá pra ver e mostrar aqui, são da marca Macrylan, são pincéis que têm um custo-benefício bem baratinho, gente, vale a pena você investir, tá bom? O segundo pincel que eu vou falar aqui é o pincel para blush, gente. Esse pincel é bem fofinho, também é da Macrylan. Ele é muito macio e ele vem num formato diagonal, ele vem com esse corte diagonal. Por quê? Porque ele facilita a aplicação do blush na região correta. Olha, o movimento que você faz, então ele já aplica a quantidade correta e já vem no corte diagonal correto que a gente tem que fazer geralmente quando a gente vai usar. Eu gosto mais desse aqui, ele ajuda a facilitar, ele facilita bastante essa aplicação do produto, né? E também é da Macrylan e é um pincel que eu super recomendo. O terceiro pincel que eu vou falar pra vocês, esse pincel aqui pra pó, certo? Esse é da Mary Kay. É um pincel redondinho, muito macio, ele é assim bem fofinho. A maioria dos pincéis pra pó, ele é sempre nesse formato aqui redondinho, bem fofinho, cheio de cerdas. As cerdas dele são bem macias, tá? Ele é um pincel que ajuda bastante a você depositar o pó na sua pele, no rosto. E geralmente é para selar mesmo a base que você está usando e deixa um aspecto super natural. Eu não gosto de usar, geralmente, aquelas esponjinhas que vem no pó compacto, porque ela sempre traz uma quantidade de pó excessivo. E aí quando você passa no rosto, quando você já tem a base por baixo, fica aquela sensação de
muita coisa, fica muito pesado. Então, por isso que é interessante você usar, certo? Esse pincel para pó, que é um pincel específico, porque ele vai depositar a quantidade específica e conforme o movimento que você vai fazendo, aplicando, ele vai deixando muito mais natural o aspecto na sua pele. Aquela esponjinha de pó compacto eu só uso quando eu não estou usando base, não estou usando nada, porque ela ajuda realmente a disfarçar algumas imperfeições, algumas manchinhas na pele, e aí realmente eu faço uso só do pó compacto com aquela esponjinha. Fora isso, eu uso o pincel porque o aspecto fica muito mais bonito e muito mais natural, e fora que ajuda a controlar a oleosidade, o brilho excessivo que fica na pele e sela a base que você está usando por baixo, então fica muito mais bonito, certo? Bom, o quarto, né, são esses pincéis aqui, tá, gente? Para sombra, eu separei esses 4 modelos aqui que eu acho muito interessante, pertinente, acho muito importante vocês terem, tá? Eu vou começar primeiro falando sobre esse pincel, tá? É um pincel de cerdas firmes, tá? Ele é um pincel de cerdas firmes, também da Macrylan, e ele serve, gente, para depositar a sombra no olho, tá bom? Ele serve para depositar quando você vai dando, né, aquelas batidinhas, né, para depositar a sombra. É um pincel realmente que você tem que ter, tá bom? É um pincel essencial para depositar sombras no rosto. O segundo pincel, esse aqui, ó, ele é bem maciozinho e ele vem nesse formatozinho meio redondinho. Ele é um pincel para poder você marcar o côncavo, tá? Não dá, gente, para poder você marcar um côncavo com um pincel desse. Não dá mesmo. Então ele é um pincel específico para poder fazer a marcação do côncavo nessa região, porque ele já, ó, você faz esse movimento aqui, olha, para marcar essa região do olho do côncavo, tá bom? E ele já vai fazendo a função dele corretamente. Por quê, gente? Porque cada pincel ele tem a sua característica, ele tem a sua finalidade, e é muito bom salientar isso para vocês. Não adianta você pegar um pincel desse para depositar sombra e querer marcar um côncavo ou querer fazer um esfumado no rosto, porque não vai ficar legal, vai ficar horrível, tá bom? O terceiro pincel, que eu acho muito importante você ter, tá até sujinho, gente, é um pincel para esfumar. Esse pincel aqui é o da Gucci, número 15, um pincel muito usado por várias maquiadoras, um pincel que realmente você tem que ter, porque ele tem a função de esfumar a sombra, tá? No seu olho. Ele tem as cerdas bem macias e naturais, e isso facilita bastante esse trabalho. Então o que é que você faz? Você pega uma quantidade de sombra e você, olha, fazendo movimentos circulares, você vai, ó, fazendo esfumado. Ou em movimentos circulares ou em zigue-zague, né? Fica aí a seu critério. Então esse é um pincel que você tem que ter, porque você não vai conseguir fazer um esfumado com um pincel desse, e nem muito menos com um pincel desse que é para depositar, tá? Esse é o pincel Gucci, o número 15, pincel para esfumar, e eu super recomendo para vocês. Bom, gente, o outro pincel é esse aqui, que é um pincel da Macrylan. Eu não sei a numeração, porque já tem muito tempo que eu tenho esse pincel aqui. E eu acabei nomeando esse pincel como um pincel auxiliar. Por quê? Porque ele me ajuda a depositar sombra, ele me ajuda a fazer transição de sombras. E às vezes acaba me ajudando até a fazer um leve esfumado. Então aí ele é mil e uma utilidades, tá? E eu nomeei ele como um pincel auxiliar. Você não é obrigado a ter esse pincel, tá bom? Porque eu não julgo ele tão essencial para quem está iniciando, para quem está querendo fazer aí, completar na verdade a coleção de pincéis. Enfim, eu não julgo ele tão essencial se você está começando agora e pretende ter os pincéis básicos para poder fazer a sua maquiagem, certo? Bom, o outro pincel, gente, é um pincel que eu aconselho você a ter também, que é esse pincel aqui, tá? Ele é um pincel que vem no corte diagonal, ele tem cerdas firmes. E esse pincel aqui, gente, é para fazer correção de sobrancelhas, tá bom? Então, assim, você faz a correção de sobrancelhas com esse pincel usando sombra, tá bom? E ele já vem nesse corte diagonal, porque ele já facilita você fazer essa correção,
Então não adianta você usar um outro pincel de cerdas firmes, porque o resultado não vai ser tão bom quanto você usando esse pincel aqui. É um pincel baratinho, gente. Ele não custa mais do que R$6, tá? Então vale muito a pena você ter. E como eu falei pra vocês, ele é um pincel para poder você fazer correção das sobrancelhas com sombra, porque fica um aspecto, um efeito muito mais natural e muito mais bonito. Então, gente, esses foram os pincéis essenciais e básicos, né, que vocês têm que ter para criar a maquiagem, a make de vocês, que são esses aqui. Todos têm um custo-benefício muito bom, é super acessível. E se você já gostou desse vídeo, é só dar um joinha, um gostei, um favorite vídeo, porque isso ajuda a divulgar o canal aqui pelo YouTube. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, com certeza vai chegar em alguém que queira realmente, esteja precisando dessas dicas para poder facilitar aí, tá bom? E eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Camila Brito, que é uma maquiadora profissional, gente. Ela faz cada make bafônica e vale a pena vocês conferirem. Ela tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar em alguma parte aqui do vídeo o link para poder vocês se inscreverem, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Muito bom, é muito maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhando, né, daquilo que eu sei um pouquinho. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Bye, bye!